Boa noite para todos vocês. O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os sonhos em psicanálise. Vou trazer um pouquinho da literatura dos sonhos, dentro da teoria dos sonhos, que é a obra de Freud, né? Quem tem a interpretação dos sonhos antes da gente iniciar o nosso encontro aqui? Digam aí, pode levantar a mão aí. Quem de vocês tem? Estou vendo aqui, vocês aqui na imagem, aqui, né? Várias pessoas, não para de entrar gente. O que mais? Deixa eu acompanhar aqui o chat também. Quem quiser, fique à vontade para falar no chat também, que eu estou acompanhando, né? Todo mundo tem? Vocês sabiam que Freud, nas conferências lá de 1910, depois ele novamente nas conferências de 1933, ele voltou a frisar a importância do psicanalista conhecer os próprios sonhos? E vocês sabiam também que não é por acaso que Freud desenvolveu essa obra baseado na sua experiência de vida desde a infância? Quem sabia disso? Né? Não foi por um acaso que Freud falou, olha, vou desenvolver uma obra, até mesmo porque, inicialmente, quando ele escreve essa obra, pessoal, ele não tinha pretensão de ser, claro que ele tinha um desejo muito grande da interpretação dos sonhos ser uma obra do século, porque nós estamos falando de um século do século XVIII, né, 1899, é século XIX, para o século XX. Então ele pensava assim, vou escrever uma obra que vai ter uma grande visibilidade, já que a ciência está em grande evidência, nós temos grandes pensadores da psicologia, da própria ciência, da biologia, escrevendo, produzindo muito material, porque não eu, um grande teórico já de uma área de conhecimento, por que eu não posso publicar um trabalho emblemático? Né? E aí ele escreve esse trabalho, mas infelizmente no começo foi pouco aceito no meio da sociedade psiquiátrica, da própria sociedade que estudava o psiquismo. Até então, nós não tínhamos a psicanálise, gente, tá? Porque a interpretação dos sonhos, ela vai ser um momento histórico para nós da psicanálise. Podemos dizer, inclusive, que a psicanálise, de fato, ela nasce a partir desse trabalho de Freud, porque é lá onde Freud vai falar sobre o inconsciente, estruturado dentro de um processo do aparelho do nosso aparelho do psiquismo, né? É onde Freud vai trazer alguns métodos antigos, como a hipnose, e como ele utilizava a hipnose para poder analisar os sonhos, e aí depois ele abandona a hipnose e ele começa a utilizar o que ele vai chamar de livre associação de ideias. Um método analítico nasce dentro desse momento histórico, que é a interpretação dos sonhos. Então, a gente pode dizer que a psicanálise, de fato, se a gente fosse colocar uma data específica, né? Se a gente pudesse dizer, olha, claro, a gente sabe que a psicanálise nasce no momento em que Freud começa a se propor a estudar psiquismo, o inconsciente, a sexualidade infantil, mas podemos dizer que, com muita propriedade, que a interpretação dos sonhos foi um momento histórico para nós da psicanálise e um divisor de águas para Freud, porque é a partir daí que ele avança para o que a gente conhece da metapsicologia freudiana. Tudo bem? A Thaís, ainda tem gente chegando aqui. Boa noite para vocês. Eu vou espelhar esse material aqui. Deixa eu ver aqui. Do nosso encontro. Depois podem ficar tranquilos, tá? Vocês vão me ver aqui na telinha do lado. A Thaís está aceitando vocês. Enquanto isso, eu estou espelhando aqui. Digam aí. Bom. Bom, aqui apareceu que vocês estão me visualizando. Então, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro, tá? Provavelmente eu consigo aparecer aí no cantinho, vocês conseguem me ver. Nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre
Os Sonhos em Psicanálise, uma discussão sobre a obra Interpretação dos Sonhos e outros textos, tá? Compartilhei já num grupo de vocês, que é o nosso grupo, né? Um resumo dessa obra, tá? Mas, gente, não deixem de ler a Interpretação dos Sonhos, porque vocês têm um resumo. Tem gente que fala, professor, eu já li a Interpretação dos Sonhos. Eu falei, o que está escrito no capítulo 3 da obra Interpretação dos Sonhos? Não lembro. Porque não lembra, porque não leu. Então, é importante para nós da psicanálise ler. Independente de qual editora vocês têm esse livro, qualquer psicanalista que se propõe a avançar no percurso de psicanálise, ele precisa ler essa obra. Gente, a priori parece uma leitura muito chata, porque inicialmente no primeiro capítulo é muito literário, bibliográfico em relação aos sonhos, mas depois é tão gostoso esse material que a gente dá vontade de reler. Eu já reli essa obra 7 vezes e não me canso de abrir e sempre descobrir coisas novas, tá? É claro que vocês vão ter, a gente vai ter editoras e editoras desse material. Inclusive, eu já, na Gaio mesmo, cansei de, sei lá, mais de 10 anos fazendo vários grupos de estudos sobre os sonhos, né? Tem alunos aqui do presencial que falam, professor, você fala muito sobre os sonhos. Que bom que a gente fala sobre os sonhos, porque muitas instituições não falam sobre a ferramenta fundamental da psicanálise. Então, aproveitem, né, essa ferramenta, aproveitem esse método. Como eu disse inicialmente, vocês conhecem essa obra Interpretação de Sonhos? Por que eu pergunto? Porque muitas das vezes, algumas pessoas, quando eu pergunto se já conhece essa obra, misturo com o livro dos sonhos, misturo com o livro dos sonhos para Jung e outras áreas. A interpretação dos sonhos é uma obra específica de Freud. Podemos dizer ainda que é a segunda obra, depois do estudo sobre a histeria, de Freud. A primeira obra, né, foi Freud desenvolveu em conjunto com aquele professor. Qual é o nome do professor? Digam aí no chat. Quem assistiu o encontro da sexta-feira passada vai lembrar qual foi o professor que Freud desenvolveu um estudo sobre a histeria, em conjunto, né? E a segunda obra é uma obra marcada aí pelo surgimento dessa área, o divisor de água nosso da psicanálise, né? Para a gente falar sobre a interpretação dos sonhos, a gente precisa entender alguns momentos históricos que a gente já passou aí na psicanálise. Primeiro, é uma obra emblemática para a gente da psicanálise e da psicologia, por que não? Porque até então, a própria psicologia do século XIX e a psiquiatria do século XIX não se propôs a analisar. Desculpa, não dá espirrar aqui. Não se propôs a analisar algo muito interno do sujeito. Então, os sonhos dentro da proposta analítica de Freud é justamente um desafio muito grande para essa área de conhecimento. Isso no século XIX, finalzinho do século XIX, né? Início de uma era, porque nesse momento histórico a obra é considerada como uma abertura do campo psicanalítico nosso, por meio do sonho, da livre associação, do inconsciente, como eu trouxe aqui para vocês. E aí Freud ele vai mostrar um lado mais arriscado de investir naquilo que ele acreditava como uma área de investigação da mente humana. Porque se propôs estudar e apresentar um trabalho como esse para uma sociedade totalmente voltada a produções científicas, Freud, ele ousa, gente, fazer isso. E aí, quando Freud faz isso, ele não faz só por um acaso, né? Porque se a gente, vou trazer um pouquinho aqui do movimento, eu vou voltar lá, tá? Mas vejo vocês que lá em 1893 a 1895,
Freud escreve e publica um trabalho em conjunto com o professor Breuer, chamado Estudos sobre a Histeria. Esse trabalho é um trabalho que Freud vai investigar a histeria, aquela histeria conversiva, tudo aquilo que a gente falou um pouquinho no encontro da sexta-feira. Inclusive, pessoal, queria convidá-los, vocês, na sexta-feira que vem, eu vou, uma coisa fora da nossa temática aqui, mas que é importante também, eu vou fazer um encontro no YouTube sobre um manejo clínico, uma aula, tá, gente? Não vai ser um curso, é um manejo clínico aberto no YouTube. Manejo clínico para o atendimento online, tá? Mas, voltando aqui, esse estudo sobre a histeria, ele é um momento em que Freud vai iniciar esse processo de investigação dessa área de conhecimento, que ele propõe a dizer futuramente se chamar de psicanálise. Olha só que legal, né? Psicoanálise. Revejam a aula disponível no nosso canal do YouTube, né? Sobre Freud, 166 anos, antes e depois. Então, Freud se propõe ali falar sobre a histeria, dizer qual era a importância da histeria para a sociedade, para a psiquiatria e para a neurologia, porque até então Freud ele era um médico neurologista, né? E aí, nesse momento, nesse intervalo de tempo, de 93 para 99, de 1893 para 899, é um curto espaço de tempo que Freud começa a juntar vários materiais que comprovasse tudo aquilo que ele pudesse trazer para a sociedade daquele momento. Então, a gente vai chamar que nesse intervalo de tempo nasce também uma proposta desse acervo de metapsicologia que nós consideramos hoje metapsicologia freudiana. O que é a metapsicologia freudiana? Sendo didático e objetivo e sintetizando, claro que é muito mais que isso, a metapsicologia freudiana, mas a metapsicologia freudiana é um estudo apanhado teórico com bases científicas de atendimentos do dia a dia clínico de Freud que explicasse como funcionava a sexualidade infantil, como funcionava o aparelho psíquico, então o id, o ego, o superego, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, os mecanismos de defesa do ego, o recalque, né, que está dentro desse processo, o que era essa energia sexual. Então, a metapsicologia ela reúne toda a base teórica. Então, quando alguém perguntar para você, você já estudou a metapsicologia freudiana? Sim. No momento que você estuda teoria psicanalítica, 1, 2 ou 3, seja na Gávea, em qualquer outro lugar, isso é a metapsicologia freudiana. É uma proposta de conhecimento, né, que junta toda essa base teórica que nós temos como referência hoje para utilizar no consultório, para utilizar na base clínica. Então, antes desse momento histórico, que é a interpretação dos sonhos, Freud inicia isso aos pouquinhos, tá? Então, a gente tem aí um momento histórico onde a gente abre uma nova era, que é a era da psicanálise, surge a psicanálise. Então, a psicanálise tem mais de 100 anos. Né? Por que tem mais de 100 anos? Porque nós estamos vivendo 1900, não, gente. Nós estamos vivendo 2022, né? Vejamos que já em 1893, Freud já começa a propor algo que fosse além da psiquiatria, algo além da psicologia. Então, ele já cria uma nova era, ele já cria um novo momento. Mas o divisor de água, com certeza, foi a interpretação dos sonhos, porque ele ousa apresentar um trabalho pautado numa prática clínica.
né? A interpretação dos sonhos não é, assim, por um acaso, um livro escrito para psicanalistas, simplesmente, mas também é uma forma de comprovar que existe uma outra área de conhecimento, a parte da psicologia, da medicina, que também propõe estudar o sujeito a partir do seu psiquismo. Conseguiram entender? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês estão falando no chat. Que quando a gente abre o slide aqui, não dá para ver, né? Então, Freud ele propõe comprovar, de algum modo, cientificamente. Então, muitas das vezes, algumas pessoas falam, mas a psicanálise não tem comprovação científica. Mas como não tem comprovação científica? Então, o que é o científico para a sociedade? É o exato? O que é o científico para a sociedade? Será aquilo que eu posso, o diagnóstico diferencial? O que é o científico para a medicina? Eu preciso analisar comportamento, e aí a gente pode pegar. Tem gente que fala, professor, por que a gente não utiliza o CID? Por que a gente não utiliza esses indicadores que a psiquiatria tanto utiliza? E tudo bem, porque faz parte de cada área. Porque a psicanálise, ela é um conhecimento à parte dessas áreas. E a gente pode, sim, obter conhecimento científico, literário, a partir de outras áreas, da psiquiatria, da neurologia. Gente, no consultório, a gente não pode acreditar, por exemplo, que a psicanálise vai tratar todo mundo, não, tá? Não acreditem nisso. E se alguém vende esse discurso, é mentira, é falácia. Porque a psicanálise, ela por si só, ela não vai tratar e curar ninguém. Primeiro que, quando a gente fala de tratamento pelo método psicanalítico, exige que o sujeito se coloque nessa disposição de assumir a sua responsabilidade para ser analisado, que ele se coloque no papel de criar uma relação e uma responsabilidade com o seu tratamento, né? Então, é como se fosse, não é como um médico, por exemplo, medicar alguém e falar, olha, toma essa caixa de remédio que vai ajudar nesse processo seu, desse sintoma, seja qualquer, seja não só psicopatológico, como patológico também. O tratamento por meio da psicanálise exige um desafio para nós, que é investigar qual é o sintoma, qual é a angústia, qual é a queixa desse meu paciente. E, trazendo para o nosso tema de hoje, os sonhos é muito importante, porque nós podemos analisar esse sujeito mais instintivamente a partir dessas questões que ele pode trazer. Mas muitas das vezes o paciente não consegue trazer no consultório porque ele não sonha. Aí tem outras situações que a gente pode orientar, que eu vou trazer aqui mais à frente do nosso encontro. Então, deixa eu voltar aqui. Tudo bem até aqui, gente? Nossa, começou a chover aqui, de repente São Paulo, quem está em São Paulo sabe, quando começa a chover aqui, não é aquela chuva, viu? É aquele mundo que cai assim de uma vez, né? Ainda bem que a nossa internet é boa. Vamos lá, compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, voltando aqui na nossa apresentação, é um livro que explica o argumento postular de um novo modelo do inconsciente. Por que um novo modelo de inconsciente? Porque tem gente que fala assim, foi Freud que descobriu o inconsciente. Freud descobriu o inconsciente? Não, mas ele criou um novo modelo de estudar esse inconsciente. Para alguns colegas que não são da psicanálise, utilizam o termo subconsciente, mas é inconsciente. Para nós da psicanálise, utilizamos esse termo, tá? Alguns colegas da hipnose, da psicologia ou de outras áreas utilizam o termo subconsciente, mas nada mais é do que, para nós da psicanálise, o termo é inconsciente,
Que modelo de inconsciente é esse? É um modelo, né, que se desenvolve a partir de um método de acesso que, por meio das experiências onírica, que é o sonho, o ato de sonhar. Quando a gente fala experiências oníricas, a gente falando o que é o onírico? Onírico é o ato de sonhar, são sonhos, né? Mas o inconsciente, muitas das vezes, não só pelos sonhos, tá, gente? Porque pelas livres associações de ideias, né? Falar para o paciente, olha, fique livremente para falar tudo aquilo que vier à sua mente, independente se você se achar julgado, se você achar que você vai ser julgado, fale. Se você achar que é imoral, fale. Se você quer gritar, fale. Se você quer se expressar, fale. Esse é o espaço. Então, a livre associação parte disso, né? Desse lugar de fala, desse sujeito e desse lugar de escuta nosso como analista, né? Como analítico, né? Então, o inconsciente, ele pode ser investigado a partir dos sonhos, como a partir do próprio método do consultório, quando a gente fala para o paciente ficar tranquilo, livre, relaxado. É por isso que existe o divã, né? O divã, gente, não foi feito por um acaso, criado por Freud, ou descoberto, melhor dizendo, por Freud, por um acaso. Freud percebeu que as pessoas, quando elas deitavam, relaxavam e não olhavam diretamente para o analista, muitas das vezes, um caso para ele, elas ficavam mais tranquilas para falar aquilo que viesse à sua mente. Então, Freud desenvolve uma proposta de um divã que depois foi comercializado porque a psicanálise cresceu muito, né, gente? Assim como tem várias escolas de psicanálise, várias ferramentas de outras áreas, viram-se um negócio também, né? Então vamos fazer um sofá que parece um divã. Não foi Freud, tá, que inventou o divã, esse modelo que a gente tem atual. Foi criado a partir porque começou a surgir um monte de psicanalista pegando o sofá das suas casas, cobrindo com alguma coisa ali, com pano, alguma coisa, de repente alguém muito inteligente, esperto, falou: por que não criar um divã? Né? Então, nasce o divã também como uma proposta desse paciente. Tem gente que fala assim, já trouxe para quem não é da psicanálise, e se incomoda com a psicanálise, inclusive, e fala: mas Freud colocou o divã ou criou o divã porque ele não queria nem olhar na cara do seu paciente. Não sabe o que está falando asneira, inclusive, né? Então, Freud criou porque tinha uma forma de compreender. Quem está no consultório percebe isso claramente. E aí, muitas das vezes, hoje, no atual conjuntura, na contemporaneidade, que a gente precisa acessar aqui, vocês estão fazendo aqui uma aula comigo online. Como é que a gente vai fazer esse manejo, já que não tem um divã? Se você quiser saber, aí no caso, assista a minha aula na sexta-feira, tá, gente? Porque aí eu vou falar um pouquinho sobre. É uma aula aberta, gratuita, sobre o sono, esse manejo, como analisar um paciente por meio da internet, que coisa que muita gente tem feito atualmente, mas tem dificuldade. Na sexta-feira, às 19 horas, nosso canal do YouTube, não vai ser aqui, tá? Então, mas isso não quer dizer, pessoal, que o divã ele foi abandonado mesmo com a tecnologia. Naquela época não tinha isso, assim, né? Não tinha a internet, não tinha a comunicação que a gente tem acesso. Olha só que legal, porque hoje eu posso dar uma aula para gente que tem gente assistindo no grupo de estudo que mora na Suécia, que eu vi aqui. Tem gente que está aqui num grupo de estudo que mora nos Estados Unidos, tem gente que mora em Portugal, tem gente que mora lá no Nordeste, tem gente que mora no Amazonas, lá na minha cidade, tem gente que mora aqui em São Paulo, Minas e vários lugares. Então, a psicanálise pode acessar outros espaços e outras pessoas, tá? Então, esse livro ele vem também construir um novo momento, um marco da nossa área, que é a psicanálise. Um método psicanalítico de interpretação dos sonhos requer, em primeiro lugar,
as associações daquele que sonhou. Esse método vai investigar os processos por quais esses pensamentos do sonho se transformaram em conteúdos que a gente vai chamar de manifestos. Então, toda vez que a gente relata um sonho, a gente chama um tipo de conteúdo. Qual é o tipo de conteúdo para nós da psicanálise? Quem lembra? Quando você, vamos supor aqui que vamos lá, vamos supor que deixa eu ver vocês aqui, que eu gosto de ver vocês aqui na tela. Vamos lá, que eu quero ver vocês. Vamos supor... Cadê, gente? Eu coloco a tela aqui para me visualizar e acabo que não... Vamos supor que a Maria Edneuza, que eu estou olhando aqui para ela, tá bem séria. Sorteei aqui, Maria Edneuza. Vai contar um sonho, o que ela faz? Vamos supor que a Edneuza, você sonhou, Edneuza? Diz assim, sonha muito ou pouco? Muito, então tem dormido aí bastante, né? Vamos supor que a Maria Edneuza, ela fala, olha, professor, eu tenho um sonho para contar. Não precisa contar aqui no chat não, tá? Mas vamos supor que é um exemplo, tá? Que ela conte um sonho aqui para mim. Professor, eu sonhei que ontem eu comi um bolo de laranja tão gostoso, e esse bolo de laranja, de repente, se tornou num pão. E, de repente, um pão duro, professor, que eu não conseguia nem comer, me engasgou aqui. É um exemplo, tá, Maria Edneuza? E aí, vamos supor que quando ela conta esse sonho para mim, o que conteúdo a gente pode chamar da psicanálise? Que tipo de conteúdo? São dois conteúdos. Digam aqui no chat. Que tipo de conteúdo é esse? É um conteúdo manifesto ou é um conteúdo latente? Digo aqui no chat. Nós temos que ousar. A Gabriela Facas disse, Fernando, manifesto, Claudinei, manifesto. Isso, gente. Toda vez que a gente sonha e a gente conta do nosso jeito, ou uma pessoa conta para a gente aquele sonho, nós chamamos da psicanálise de conteúdo manifesto. Tá? Então, o conteúdo manifesto nada mais é do que o sonho contado por a gente. Mas, antes da gente contar esse sonho, o nosso aparelho psíquico, que não pode ser a mente, muitas das vezes pode ser estar em algum lugar, porque não tem um lugar anatômico, né? O aparelho psíquico. Esse sujeito, inconscientemente, ele começa a construir umas barreiras, que a gente vai chamar de barreira de repressão. Para a gente externalizar esse sonho, para a gente romper essa barreira, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Por que Maria Edneuza não conseguiu contar o real sonho? Ela contou um sonho do bolo de laranja, contou um exemplo, aí contou um pouquinho do sonho, que esse sonho, de repente, que era um bolo, virou um pão, que ela comeu esse pão, e o pão era duro, ali se engasgou, e de repente ela estava tomando algo, e de repente lá estava ela dando aula, e de repente lá está a Maria Edneuza no consultório, e de repente ela já estava num carro fazendo uma viagem lá para o Museu de Londres, né? Lá onde está as obras de Freud. E nossa, que sonho, né? E aí ela fala, gente, isso é um sonho. O sonho, ele é muito complexo. Ele é todo condensado, deslocado e tem dois tipos de conteúdo. Um manifesto, aquilo que eu lembro, supostamente, e conto. E tem também aquilo que eu não conto. Por que eu não conto? Porque existe um mecanismo de repressão, bloqueando, né, Justina? Bloqueando aí o quê? Bloqueando o nosso real sonho. E cabe a nós, da psicanálise, entender e interpretar isso. Não é, Sara, que eu vejo que está anotando aí, né? A Sara Capelaro, né? Então, olha só o desafio que é para a gente da psicanálise, né, Ariane? O desafio é a gente pegar esse sonho
e transformar ele num conteúdo latente. O que é o conteúdo latente? É o verdadeiro sonho. E quem falou isso? Freud. Quem escreveu isso? Freud. E aonde que está isso? Freud. Aonde que está isso? Na interpretação dos sonhos. Por isso que é importante a gente ler essa obra. Né, Marcos? A gente precisa ler essa obra porque é uma obra muito gostosa, gente. Quando vocês começam, vão lendo aos pouquinhos. Uma dica que eu sempre dava para os alunos, são 7 capítulos. Eu vou dar um resuminho dos 7 capítulos. Tira, fala, ó, esse mês eu vou ler um capítulo. Se eu tenho 1000 outras coisas. Eu tenho um professor, mas eu estou com um monte de pacientes da clínica social porque eu quero terminar o meu processo de supervisão clínica. Professor, eu estou com paciente no particular hoje, já sou psicanalista, não tenho tempo de ler. Gente, leiam, porque eu preparando esse rematerial, porque eu perdi meu HD, eu falei, nossa, perdi um monte de coisa. Aí eu falei, mano, mas sabe que você quer saber de uma coisa? Eu vou refazer do zero, porque não vou precisar recuperar. Eu sempre pego os materiais de um monte de tempo. Falei, não, vou refazer do zero, resgatando um outro olhar. E aí, gente, vai lendo aos pouquinhos. 7 capítulos, gente, passar 7 meses lendo a interpretação dos sonhos, olha, falo para vocês que vocês conseguem fazer isso em um mês, viu? Se vocês focarem. Mas para aquele que tem dificuldade, tira um mês, um capítulo, vai, compra essa obra. Eu vi que um monte de gente compartilhou lá no grupo. Foque a energia de vocês para fazer leitura, ao invés de discussões desnecessárias, algumas coisas que fogem do nosso assunto. Porque quanto mais no percurso do psicanalista, exige isso da gente. Exige a paciência, exige... É de formiguinho o percurso. Tá? A gente nunca vai se tornar ou se autorizar o psicanalista da noite para o dia. E se a gente tem medo, sente dificuldade, é aos pouquinhos, gente, tá? Não se sentam... quando a gente começa a atender, começa a falar, meu Deus, misturei os assuntos. Mistura, é normal. É para isso que a gente tem que fazer a supervisão, procurar alguém depois para continuar o percurso do psicanalista, ele é contínuo. Não é numa formação, no curso de pós, não acaba ali, né? Vamos voltar aqui, que eu nem avancei, já estamos aqui. Então, pessoal, avançando aqui, é marcante aqui, né, o nosso trabalho intrínseca entre o sonho e a psicanálise. Por isso que muitas das vezes, quando alguém pergunta, você é psicanalista, você sabe analisar sonho, né? O que eu sonhei, então? O que significa isso daqui? Então quer dizer que eu sonhei com a borboleta? Quer dizer que eu vou voar, que eu vou ter liberdade, que eu vou amadurecer? Será? Será realmente? Não vamos desmistificar que existe a mitologia, a cultura, a religião, os valores de cada um. Mas a psicanálise também propõe um outro conhecimento. Então, quando a gente for explicar para alguém, fala, olha, além desse conhecimento que a gente já construiu ao longo da história, porque cada um tem a sua religião, tem a sua cultura, tem a sua espiritualidade, e eu não posso, como um suposto saber analista, me colocar à frente dessa cultura desse sujeito. Mas eu posso explicar para ele que a psicanálise tem também uma comprovação científica a partir de um trabalho que é a interpretação dos sonhos, né? Aí vocês podem explicar um trabalho baseado em vários sonhos, como eu trouxe aqui, que vai investigar os sonhos internamente. E, gente, olha só, a neurologia e a neurociência atual reafirma que Freud, tudo que Freud disse há 100 anos atrás. Então, quando Freud ficou frustrado, eu fico pensando, poxa, Freud morreu. E hoje a própria neurociência diz que tudo isso que Freud disse há um tempo que nem tinha essas tecnologias científicas, já era verdade. Então a gente fica feliz de estar, de Freud realmente ser alguém que se propôs investigar e ir mais a fundo, né? A obra Interpretação de Sonhos, que baseia nos processos oníricos, que é os sonhos, o ato de sonhar, esses sonhos merambulantes, os sonhos mais fáceis, mais simples, os sonhos diurnos, que são coisas que a gente
durante o dia. Vamos supor que hoje vocês estão na correria e aí à noite vai e sonha. Nem tudo é realização de um desejo nos sonhos. Às vezes pode ser restos diurnos, pode ser coisa está muito latente na nossa mente ali, no nosso psiquismo, aquilo, né? Então passei um estresse, uma angústia muito forte durante o dia. Pode ser que à noite eu sonhe alguma coisa baseada, se eu tiver um espaço para isso, para esse sonho, né? Para poder sonhar, que eu vou mostrar aqui os estágios do sono, que é diferente de sonho, tá? Então, qual é o sentido dos sonhos antes de Freud? Quem pode me dizer no chat? Qual é o sentido dos sonhos antes de Freud? Porque antes de Freud, lá antes de 1899, 1899, os sonhos tinham vários significados, né? Tinham ali, em especial, o mito, a cultura, a espiritualidade e outro. Inclusive, desculpa, gente, inclusive na obra Interpretação do Sonho, no primeiro capítulo, Freud, ele relata sobre isso. Ele relata sobre, no primeiro tomo, né, ele traz um pouquinho sobre acerca do sonho. E aí ele começa a falar, olha, o sonho é sobre isso. Vamos trazer aqui um exemplo, né? Nossa, esse livro tão antigo aqui, gente, que dá vontade de espirrar. Não vou nem abrir mais. Mas o sonho de José é um sonho bíblico, né? Ele começa a trazer que antes, na antiguidade, os sonhos sempre foram vistos como premonitórios, revelações, contato com além, visões e outro. E tudo bem, gente, porque faz parte da cultura. E aí a gente vai carregar também isso. Porque eu já trouxe isso, eu trago para os meus alunos do presencial, que a minha avó, ela é muito apegada nessas coisas. Então, quando ela sonha alguma coisa, ela traz aquilo e ela fala, olha, isso vai acontecer. Mas ela carrega para ela, e eu consigo analisar por ser psicanalista, que ela traz uma base dessa cultura, dessa espiritualidade, da religião. Então, e tudo bem. E aí isso vai impactar na análise do sonho? Não, nem um pouquinho, porque isso vai continuar sendo o que é, mas a gente também vai trazer para a gente, dentro da psicanálise, que essas questões inconscientes, elas estão sempre atreladas a esses valores, sempre. Como a gente se desenvolve psicamente, vai estar desde a nossa infância ali. Então, se eu aprendi e cresci ouvindo algo dessa forma, eu vou sempre associar essas questões psíquicas a esse meu, a essa minha trajetória psíquica de desenvolvimento psicossexual, né? E a gente da psicanálise vai ter uma atenção em especial, não vamos desacreditar, porque não cabe a gente desacreditar, não cabe a gente julgar, não cabe a gente, porque não é um lugar do psicanalista, né? O lugar do psicanalista é fazer esse sujeito compreender com esses olhos da psicanálise, à luz da psicanálise, como é que esse sujeito pode se compreender a partir desses valores dele. E refletir, e ter insight, e mudar comportamentos. A psicanálise faz muito pelo sujeito na medida que ele mantém com a sua cultura, com a sua religião, com o seu partido, o que seja, mas faz ele refletir mais, ele começa a ter um outro olhar, né? Então, na obra Interpretação dos Sonhos, eu vou trazer um breve resumo aqui. Publicada em 1899, datada em 1900, numa tiragem de quase 600 exemplares, levaram 8 anos para ser vendido. Hoje, obra mais lida no meio psicanalítico no mundo. Então, a obra mais vendida, gente, da psicanálise, mesmo que o psicanalista não leia, ele compra. Você pode ver por aí. Nunca leu, mas comprou. Mais vendida e lida no mundo inteiro. Não só por
pessoas da psicanálise, mas por profissionais da psiquiatria, da medicina como um todo, da psicologia, da neurociência, das terapias integrativas e outras áreas. Mais de um século depois, se tornou um dos livros mais influentes da época moderna, com incontáveis edições de dezenas de línguas, tá? É evidente que no Brasil a gente tem vários livros da interpretação do sonho de várias editoras, da Imago, da Delta, que é esse que eu estou aqui, da Companhia das Letras, que mais? De centenas, porque muita gente procura esse material para ler. A gente sempre recomenda, quando vai procurar ou comprar ou ter acesso a um livro, quanto mais fidedigna a leitura baseada na tradução, melhor. Então, recomendaria para vocês a Imago, a Delta, a Companhia das Letras, porque são próximos da língua original, tá? Escrita ali. Então, na hora da tradução, uma palavra pode modificar toda a frase, né? Pode modificar todo um contexto. A gente sabe ver muito isso no inglês, por exemplo, né? Então, no primeiro Freud passa, e no primeiro capítulo, Freud passa por uma revista de toda a bibliografia, o que é o sonho, como era visto na antiguidade, o que é esses sonhos, quem eram na filosofia. Ele utiliza muito a filosofia, a antropologia para explicar isso. Então, ele começa a citar várias referências. Ele faz um resgate mesmo, é como se fosse fazer um TCC no primeiro capítulo. Olha, os sonhos eram assim, 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 assim. A partir de agora, nós temos uma outra compreensão a partir daquilo que ele atende, né, no dia a dia do consultório. No segundo, ele traz o seu método de interpretação, como, por exemplo, o sonho da ejeção de Irma, sobre o caso de transferência, o sonho de julho de 24 de julho de 1895. Então, gente, para nós da psicanálise, um desafio para vocês. Se você não quer iniciar o trabalho, a obra como toda, recomendo vocês iniciarem com o capítulo 2. É muito importante iniciar com o primeiro. Mas o capítulo 2, Freud tem um trabalho que é o sonho da ejeção de Irma. É um sonho de Freud mesmo, onde ele vai relatar um sonho que ele passou com a Irma, que era uma amiga íntima da sua família, em que ele atendeu e que ele propôs o método de tratamento, que era no início da psicanálise, e Irma, de algum modo, não construiu, e ele, né, essa relação de transferência e contra-transferência não aconteceu. E aí ele explica, né, a importância, inclusive, por que a gente não pode atender namorado, namorada, companheiro, companheiro, amigas, amigos, pessoas íntimas. Por quê? Porque o processo de transferência pode não ocorrer. É uma orientação, não é via de regra que tem que ser feito, mas é uma orientação, porque a transferência é a base de qualquer processo analítico. Se você não tem uma transferência com o analista, não vai ter um tratamento, não vai ter um processo analítico. E aí, um exemplo, e essa obra ela não vai falar só sobre os sonhos. Esse exemplo, do caso sobre transferência, olha só, sobre quem quer compreender melhor sobre a transferência, a própria interpretação dos sonhos no capítulo 12 vai falar sobre isso. No capítulo 3, em seguida, ele vai falar sobre esse método. No capítulo 3, em especial, ele fala que o sonho é a realização de um desejo, né? Reprimido, disfarçado, inconscientemente. Freud, nessa obra, Interpretação de Sonhos, ele analisa mais de 50 sonhos dele e mais de centenas de sonhos de outros pacientes. Então, ele vai relatar metaforicamente e vai criar ali todo um esboço em cima do sonho desses pacientes, né? Então, é uma obra que tem mais de 150 sonhos
analisado de diversas formas por meio da psicanálise, obra fantástica. Então, isso constitui tema dos 3 capítulos seguintes depois do primeiro, né? Então, nós vamos ter ali, lá já no capítulo 6º, estudar os mecanismos que o trabalho, né, do sonho, como ele vai funcionar para disfarçar, para se deformar, que é a condensação, o deslocamento. O que seria a condensação e o que seria o deslocamento? Sabe quando eu falei do sonho da Maria de Neuza aqui? Eu falei, de repente ela sonhou ali com um bolo. Beleza, até aí tudo bem. Aí, de repente, para não ficar mais fácil, né? O nosso aparelho psíquico faz o quê? Ele vai condensar. O que é condensar? Ele vai como se fosse misturar. Então, como é que aquele bolo se transformou nesse pão? Condensação. Como é que, de repente, eu estou numa praia e, de repente, estou dormindo no próprio sonho? Condensação. E por que que muitas das vezes eu estou me sentindo engasgado, que nem um exemplo que eu contei do sonho da nossa colega, mas não é o sonho dela, tá, gente? É só um exemplo. Está engasgada ali, deslocou. Provavelmente, poderia citar um exemplo, né? Eu estou tentando ser didático aqui para explicar para vocês. Deslocou, talvez, uma angústia para um pão, que talvez esse objeto fosse relacionado a alguma questão interna daquele sujeito. Então, a condensação e deslocamento vão estar aí no capítulo 6. Olha só que fantástico. São material do sonho. Conteúdo, manifesto é aquilo que a gente lembra, conta, já com a repressão. Quando a gente vai analisar o sonho, de repente, esse sonho não é mais um conteúdo manifesto, ele é um conteúdo latente. E aí, na hora que a gente vai trabalhar esse conteúdo latente, a gente vai perceber que ele é condensado, que ele é deslocado e outras formas de materiais. No último capítulo, o mais teórico, eu digo, expõe a psicologia dos processos oníricos. Tem gente que fala, nossa, professor, 7º capítulo, olha, tomei bastante café para aguentar. Porque ele é mais teórico, então ele exige que a gente compreenda todos os outros capítulos. Não adianta, tem gente que fala, professor, eu gosto de começar do final para frente, vai entender nada. Começa do começo, de onde tem que começar, né? Para poder avançar. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tá, né? Então vamos avançar aqui para a gente correr. Então, deixa eu espelhar aqui, que eu esqueço de espelhar a apresentação, e aí depois, na hora da gravação, não aparece. Vamos lá. Então, o sonho é uma representação de uma experiência que possui vários significados para várias pessoas. Para uns vai ser relacionado à cultura, à religião, à espiritualidade, e tudo bem, tá? Para a ciência, é uma experiência de imaginação onírica do nosso inconsciente. Quando a gente sonha, é onde a gente mais está trabalhando nossa mente. Então, se a gente achava que quando a gente dorme, a gente vai descansar, negativo, a gente não descansa. Quer dizer, a gente descansa a outra parte do corpo, nossos organismos, nossos órgãos, coração, né, fígado e todos outra parte dos nossos órgãos. Mas a nossa mente é onde as nossas ondas cerebrais estão mais aceleradas, porque nós estamos produzindo muito conteúdo. Então, qual é a diferença do sonho e do sono? O sonho é o ato de sonhar, é uma representação onírica, né? E o sono, ele vai ser algo que é paralelo ao ato de vigília, que nem agora. Nós estamos em vigília, tudo bem? Estou vendo que tem gente dormindo aqui, assim, né? Tudo bem, aí já está no sono. Nesse caso, está no sono. Quem está prestando atenção na aula está no quê? Está na vigília. Se por um acaso a gente dormir porque está cansado, por a rotina do dia a dia, acordou muito cedo, nós entramos no sono. E o sono,
ele é dividido em estágios. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente não consegue sonhar se a gente não entender que o sono, que é o estado paralelo ao estado de vigília, né, ele é dividido em 4 estágios. Primeiro estágio, segundo, terceiro e quarto. No primeiro ao terceiro estágio, nós conhecemos como sono não REM, que a gente pode chamar de NREM. E no quarto estágio do sono, nós chamamos do sono REM. É onde a gente sonha. Nesse rosinho aqui é onde a gente sonha. Só que para a gente chegar nesse estágio aqui, a gente precisou muito descanso. E muitas das vezes a gente não tem. Como é? E aí, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Se a gente está acordado, nós estamos no estágio 0, que é 16 a 18 horas por dia, a gente fica mais ou menos acordado. No sono NREM, que é o primeiro, segundo e terceiro estágio, por volta mais ou menos de lá 4 a 7 horas por noite. Nossa, professor. Então quer dizer que a gente precisa, gente, para a gente começar a iniciar a sonhar, que é só no nosso sono REM, a gente precisa de 7 horas de sono. Como é que eu vou sonhar se eu durmo 6 horas? Hein, gente? Como é que um sujeito fala que está 20 anos, se todos os dias ele dorme meia-noite e ele acorda às 6 horas? Ele tenta iniciar um sonho, mas não consegue. Por isso que tem a higienização do sono. Então, se você quer sonhar, se você quer ter essa experiência onírica, comece a higienizar-se para você sonhar. Já sei que eu quero sonhar bastante, tipo, não quero nem sonhar, professor, para não ter pesadelo. Aí tem que fazer análise para entender, porque quando você tem muito pesadelo, ele representa angústias de várias questões, medos internos, inconscientes, latentes ali que precisa ser trabalhado. Mas se eu quero sonhar, e é muito gostoso sonhar, eu preciso higienizar, eu preciso dormir cedo, eu preciso desligar o celular, eu preciso desligar a TV, eu preciso tomar um banho bem gostoso, não posso me encher de comida, não posso me encher de bebida alcoólica, o que seja, porque para a higienização do sono eu preciso estar bem, né? Então eu começo a me reeducar. Mas na sociedade atual, como é que a gente consegue se reeducar se a gente não consegue fazer isso porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, muitas das vezes, quando a mãe acaba de ter um bebê, ela não sonha durante os próximos anos, porque ela tem que cuidar do bebê. E aí, como é que ela vai dormir se ela tem que estar todo instante? Então, ela tenta pegar no sono, mas de repente coloca o despertador, que é o próprio bebê, né? A gente precisa ter uma rotina muito corrida de trabalho, então isso impacta também no ato de sonhar, tá? E aí a gente tem esses estágios. O primeiro estágio do sono é o sono, perdão, estágio do sono, que é o estágio 1, 2 e 3. Quando a gente, eu trouxe aqui, né? Qual é o estágio 1? É aquele estágio mais superficial. Dormimos, mas podemos ser despertados com facilidade. Estou deitado na cama, mas alguém tocou em mim, ou tocou a campainha, o cachorro latiu, acordei facilmente. Tem gente que fala, professor, eu não saio do estágio 1. Faz análise, porque a gente tá muito angustiado com muita coisa ali. Porque como é que você não sai do estágio 1? Né? Porque a gente vai dormir. A gente precisa dormir, precisa adormecer, entrar no sono. E eu não estou falando adormecer que nem aquela síndrome que a gente conhece, que é a síndrome de Klein-Levy, da bela adormecida, que eu ousaria dizer que seria do belo adormecido, já que acomete 70% de homens. E é um caso raro, tá, gente? Ninguém vai... Outra coisa, tem gente que fala, professor, mas se eu tenho medo de dormir demais e não acordar. Não tenho esse medo, tá, gente? Porque é uma doença rara que acontece a cada milhões e milhões de pessoas. E outra, mesmo que durma, a pessoa vai conseguir acordar. O que ocorre muitas das vezes é que quando a gente tá com alguma angústia, algumas questões, pode ser que a gente fique aprisionado no sono. Já passaram por isso? Esse aprisionamento não quer dizer que a pessoa vai morrer dormindo, não, tá, gente? Quer dizer que todos nós podemos passar em algum momento por essa experiência. Então,
Fique tranquilo, ninguém, a não ser que uma pessoa tenha uma predisposição de alguma doença, né, de alguma questão específica, neurológica ou patológica, que a pessoa, há um tempo, né, pode ocorrer, de dormir, né? Tem gente que fala, minha mãe dormiu, morreu dormindo, mas ela já tinha toda várias questões. Por si só, ninguém vai morrer dormindo, tá? Fique tranquilo, tranquilize o paciente, as pessoas fazem parte, tá? Isso não ocorre com facilidade. Precisa ter um histórico ali. Então, no primeiro estágio, é o estágio superficial. É aquele que eu estou lá tentando descansar e, de repente, lembrei, preciso acordar para poder fechar a porta que eu deixei aberta, né? Preciso desligar, quem mora e tem bomba, né? Desligar a bomba, não sei lá. Preciso dar a comida do cachorro, preciso colocar a minha filha, preparar a comida, o lanche da minha filha para amanhã para a escola. Eu consigo. No estágio 2, os movimentos oculares param, tá? Então, o que é o movimento oculares? Os nossos olhos mesmo, né? As ondas cerebrais são mais lentas. Nesse estágio, a pessoa passa 50% do tempo em média, tá? No terceiro estágio, a gente vai avançando. Desse primeiro para o segundo estágio, a gente já passou de 15 minutos, já adormeceu. Nesse segundo até o terceiro estágio aqui, pessoal, é um momento em que a gente gasta exatamente quase, varia de pessoa para pessoa, de 4 a 7 horas. E a gente não sonha nesse momento, tá? Não sonha. Pode ocorrer que algumas pessoas vão ter mais facilidade que a outra pessoa, né? Porque todos nós funcionamos diferente. Sonhe antes, mas ninguém vai sonhar de repente no primeiro estágio. E aí a gente pode chamar justamente dos sonhos vívidos, ou seja, é como você tivesse ainda meio que acordado. E aí você tá no metrô, no ônibus, num carro, dormia, sabe? Quando você sonha, acorda. Sonhei com sonhos vívidos, né? E lúcidos que a gente chama, né? A gente vai sonhar lá a partir do quarto estágio, que exige que a gente descanse. E isso faz parte de um ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano. Gente, olha só que fantástico que Freud ele já começa a trazer essas experiências de algum modo com uma outra linguagem há 100 anos atrás. Isso que eu estou trazendo para vocês de estágio do sono é trazido pela ciência mais atual, mas já descrito de um outro modo, pela forma de Freud dizer, há 100 anos atrás. Então, tudo que Freud trouxe da teoria dos sonhos é baseado no que a ciência comprova hoje na atualidade, né? Então, o ato de sonhar, pessoal, é uma experiência muito fantástica, incrível, e que exige da gente descanso, exige da gente uma compreensão maior do que é esse ato de sonhar, e a gente da psicanálise pode utilizar essa ferramenta. Não tem como eu, em uma hora aqui no nosso grupo de estudo, explicar a técnica de análise dos sonhos, tá? Porque exige mais tempo para isso. Mas eu quis trazer para vocês um desafio de vocês começarem a estudar, a pensar mais sobre os sonhos. Vocês fazem isso? Não por mim, mas por a gente da psicanálise, por vocês. Façam isso, gente. Eu fico muito preocupado quando eu vejo psicanalista que não sabe estudar os sonhos no consultório. Então, faço isso. Faço mesmo por vocês, pela nossa área, pela psicanálise que Freud nos deixou. É um desafio para a gente. Se está sentindo dificuldade, professor, estou com dificuldade lá na disciplina Teoria 2 do curso presencial, do EAD, estou com dificuldade, faz um mini curso, alguma coisa, vai se capacitar. No mês que vem eu vou dar um curso sobre técnica de análise dos sonhos também. Aí eu vou ver direitinho a data. Sempre, todo ano eu faço esse curso. Se capacitem, vão ler, pegue a obra de Freud, comece mesmo a se ousarem, a ler, a investigar, a procurar estudar, saber sobre isso, o que é o ato de sonhar, o que é o sono, esses estágios, o que a ciência, a neurociência explica.
Isso faz parte do nosso trabalho. Esse é o percurso do psicanalista. Tudo bem? Então, o nosso encontro de hoje sugere que é um desafio vocês pegarem a interpretação dos sonhos e ler aos pouquinhos no seu tempo. Eu quero mesmo que algum de vocês, em algum momento, fale: olha, professor, eu comecei a voltar ao estudo dos sonhos porque eu assisti lá no grupo de estudo, você falou para a gente que é muito importante, façam isso, tá, gente? Eu fico feliz mesmo, porque é muito complicado quando você procura um profissional e ele não sabe fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é uma ferramenta fundamental do analista. Além da livre associação, é fácil o paciente deitar no divã, ficar na câmera ali fazendo a livre associação, mas eu quero ver o analista se propor a fazer isso, né? No mês que vem, eu vou divulgar, vou pedir para as meninas divulgarem aqui a data do nosso curso de técnica de análise do sonho, mas vai ser só mês que vem, tá, gente? Vai ser em junho, não vai ser agora. Não, vai ser no Google Meet também, mas vai ser limitado porque eu quero que os alunos participem. Então vai ter menos vaga que nem o grupo de estudo, mas é só mês que vem. Tá? Porque tem várias atividades, eu me propus aqui fazer o grupo de voltar com o grupo de estudo, então é um monte de coisa acontecendo, né? Então, reserve um tempo. Ah, professor, não posso fazer, não tenho condição financeira, alguma coisa assim. Leia, vai procurar um material, né? Me chame no privado, converse, né? A lista de presença não tem. Ela é quando vocês entram aqui, é baseado no e-mail de vocês. Essa nossa conta aqui, ela é uma conta personalizada. Vocês perceberam que no Google Meet geralmente isso não acontece, né? Ela dá até mais de 250 pessoas. Por quê? Então, cada um aluno que entra aqui, o e-mail de vocês fica registrado aqui. Então, fiquem tranquilos, tá? Porque ela é para isso, para justamente evitar que hate, fake, sei lá o que for, entre e atrapalhe o nosso encontro, né? Então, queria muito agradecer cada um de vocês. Depois compartilhem aí, né? Compartilhe a experiência de vocês estudando no grupo de estudo, né? Se vocês forem ler os materiais, forem estudar mais sobre esse material que a gente está estudando aqui no nosso grupo de estudo, compartilhe com pessoas interessadas em estudar mais sobre a psicanálise,